colocando sempre a confissão de fé ao lado das Escrituras, não como paridade ou igualdade, mas como um documento que depende e que é extraído a partir das verdades supremas que estão nas Escrituras Sagradas. A confissão de fé nada mais é do que uma interpretação das verdades que a Bíblia apresenta. Então, não custa lembrar, para os batistas, a Bíblia é a única regra de fé e prática. As confissões são documentos auxiliares. Elas não são inspiradas e tampouco substituem as Escrituras inspiradas de Deus. Bem, a primeira observação, pessoal, é o seguinte: existe uma perfeita sintonia, se nós olharmos com cuidado para essa primeira unidade, tanto os 2 primeiros artigos que já foram estudados, quanto os 4 artigos que serão estudados agora, se olharmos com cuidado para essa sequência de afirmações dos batistas, nós vamos ver que existe uma sintonia nesta sequência e nesta ordem em que os artigos foram apresentados. Então existe uma espécie de sucessão lógica das ações de Deus que os batistas colocaram ali. Em outras palavras, nós temos aqui diante de nós um documento que procura se apresentar seguindo a ordem das ações divinas. Isso não significa dizer que tudo que está sendo apresentado aqui segue exatamente uma ordem, eu não diria nem cronológica, mas uma ordem de acontecimentos, de sucessão de acontecimentos. Não é exatamente isso nos seus pormenores, mas é isto sim no aspecto geral que os batistas vão apresentar aqui. A ideia dos nossos pais foi apresentar a sucessão dos decretos de Deus, né? Ou do decreto divino, se pudermos então tomar esse decreto e analisar os muitos decretos que há dentro do decreto divino. Existe uma discussão entre decreto e decretos. Claro que Deus decretou e dentro deste decreto existe todas as coisas que foram então da vontade de Deus que se realizassem, e estas coisas, cada uma delas, cada micro acontecimento, cada fato, tudo isso foi decretado por Deus. Por isso que fala-se em o decreto no singular, quando se trata da vontade de Deus como um todo, e os decretos de Deus quando se olha para cada fato, cada episódio da vida humana, cada ação do universo como sendo um decreto de Deus, e a unidade disso, a soma de todos esses decretos, nós chamamos o decreto divino. Então, existe uma sintonia na sequência dos artigos da nossa confissão, porque eles procuram apresentar essa lógica, essa sucessão de acontecimentos, a maneira como Deus foi decretando as coisas, colocando aqui a questão dos decretos. Então veja, nós começamos olhando para o 3º artigo e examinando o decreto eterno de Deus. Ele é eterno, claro, porque foi na eternidade, ele aconteceu antes da criação. Mas depois nós vamos começar a ver que existe um decreto em relação aos seres humanos, né? Um decreto em relação ao destino dos homens, e esse decreto está afirmado aqui na nossa confissão de fé e vamos examiná-lo depois, em outras aulas, com muito mais detalhes.